Obviamente não é uma estrutura tubular, como vocês podem ver, é uma estrutura ovoide, característica bem particular. E esse ovário a gente considera como um órgão em constante mudança. Nessa ilustração vocês podem perceber mudanças drásticas acontecendo em pequeno intervalo de tempo, se desenvolvendo ao longo da estrutura ovariana, desde a formação de folículos, atingindo o estágio ovulatório, até o processo da ovulação, com a formação de uma nova estrutura chamada corpo lúteo. Tudo isso acontecendo durante o ciclo estral das fêmeas bovinas. O ovário apresenta-se em número par, no final dos dois cornos uterinos. Funções, as principais, uma função exócrina, como responsável pela produção dos gametas femininos, no caso os oócitos. A função endócrina, de secreção dos hormônios esteroides, principalmente o estrógeno, vindo de folículos em desenvolvimento, e a progesterona sendo secretada pelo corpo lúteo. Apresenta-se com duas faces, obviamente uma lateral e uma outra medial, bordas livres e mesovárica, em íntimo contato com a região próxima ao útero. Uma extremidade tubárica ligada à região da tuba uterina, compondo juntamente com a região uterina, na presença dessa borda mesovárica, onde o ovário, de certa maneira, se encontra localizado próximo à região do útero. Uma extremidade tubárica e uterina, a região do mesovário, que é essa íntimo contato com a região do útero, esse ligamento largo do útero que faz essa fixação dessa estrutura ovariana na região uterina como um todo. O ligamento próprio do ovário também mantém essa estrutura fixa próxima à região do útero. E com relação às suas principais funções, entendemos a função gametogênica de uma extrema importância, como um órgão onde lá vai ser produzido esses gametas femininos, a função endócrina, como eu falei, com a secreção dos hormônios esteroides, principalmente o estrógeno dos folículos e a progesterona do corpo lúteo, o estrógeno e a progesterona sendo secretada por estruturas presentes no ovário, além da ocitocina também, que tem uma característica hormonal muito importante, principalmente para o controle da luteólise, presente através de grânulos localizados na região do corpo lúteo, presente no ovário, assim como a relaxina também em certa quantidade presente no corpo lúteo, a inibina e a ativina, também hormônios de extrema importância no controle da foliculogênese, do desenvolvimento folicular, presentes em particular na região do folículo, localizado também no ovário. O ovário apresenta uma superfície branco-amarelada, como vocês podem constatar nessa região dessa ilustração, nessa região mais externa. Muitas vezes nas fêmeas jovens, ainda na sua fase inicial de desenvolvimento reprodutivo, pode se caracterizar por uma estrutura um pouco mais lisa, e é uma característica também de vacas em anestro, com pouco desenvolvimento folicular. E no caso de fêmeas em idade reprodutiva, fêmeas adultas, por exemplo, encontramos uma estrutura dessa superfície mais irregular, com a presença de desenvolvimento e corpo lúteo ali presente, caracterizando essas diferenças. Folículos e corpo lúteo são presentes de estruturas em particular que evidenciamos na região do ovário. Se avaliarmos o ovário como um todo, essa estrutura ovoide que vocês podem perceber, ela é composta por uma região mais externa, chamada de cortical, e uma região mais interna, chamada de medular. Essa região cortical, onde na ilustração vocês podem ver, essa região onde vai ter o desenvolvimento todas as estruturas no que diz respeito aos folículos
que vão se desenvolver em vários tamanhos até chegar a um tamanho pré-ovulatório, onde vai acontecer a ovulação com a formação de uma estrutura cicatricial que seria chamada de corpo lúteo, que tem uma ação de secreção hormonal também de extrema importância durante a gestação em particular, que no caso é a progesterona sendo secretada por essa estrutura do corpo lúteo. Então todas essas alterações acontecem na região mais externa do ovário, chamada de cortical, e a região mais interna é chamada de medular, ou estroma ovariano, pode ser chamado também, onde basicamente é a região onde vai ter toda a inervação, a vascularização, a nutrição do ovário como um todo, vinda dessa região da medular. E a parte mais externa, cortical, onde os folículos vão se desenvolver, cada folículo com a presença de um oócito, e depois a ovulação, né, com a eliminação desse oócito que vai ser captado pela tuba uterina, né, pelo infundíbulo, e depois a formação de uma estrutura diferenciada, de células diferenciadas, chamada corpo lúteo, que vai secretar a progesterona de extrema importância para criar um ambiente favorável durante a gestação. Então, o desenvolvimento folicular acontece em toda essa região do córtex ovariano, essa área mais externa do ovário, com desenvolvimento de folículos de diferentes tamanhos, tá? Desde folículos primordiais, folículos primários, secundários, finalizando nos folículos terciários, que são os folículos passíveis de sofrerem ovulação, e no processo de ovulação, a formação em seguida do corpo lúteo, de uma extrema importância no que diz respeito à secreção de progesterona. Então, uma ilustração do desenvolvimento de folículos, né, isso tudo acontecendo na região do córtex ovariano, para finalizar no processo ovulatório e formação do corpo lúteo, nessa estrutura onde antes existiu ali um folículo ovulatório. Uma foto de microscopia, uma foto bem feliz, mostrando o processo da ovulação, né? Então, a ruptura de um folículo ovulatório que apresenta-se internamente com uma quantidade grande de líquido folicular. Vocês estão vendo aqui a eliminação do líquido com oócito, tá? Então, essa aqui é uma superfície do ovário, na região do córtex ovariano, onde depois da ovulação essas estruturas internas celulares vão se diferenciar em estruturas luteais, formando então uma nova estrutura chamada de corpo lúteo. Então a característica do ovário, dessa estrutura formada após a ovulação, podemos chamar de corpo lúteo inicial ou corpo hemorrágico, onde antes existia um folículo, né? A característica do folículo apresenta-se com a superfície mais lisa, ele é mais flutuante, é um aspecto de bolha, como se fosse um aspecto de bolha presente, e depois, quando existe a ovulação, a ruptura desse folículo maior, chamado de folículo dominante, se forma essa estrutura cicatricial, obviamente uma estrutura bem vascularizada, então existe um coágulo pós-ovulatório, que a gente pode chamar dessa maneira, que é chamado de corpo hemorrágico. Então é o corpo lúteo inicial que está sendo diferenciado suas células para iniciar o processo de secreção de progesterona. Então os folículos aqui presentes, né, então são essas estruturas, o aspecto de bolha, né, numa superfície mais lisa. E o corpo lúteo, propriamente dito, né, uma estrutura mais proeminente, tem uma característica mais irregular, que se projeta para fora da região da cortical, evidenciando essa estrutura em particular bem característica. Então a gente percebe essa imagem do corpo lúteo, né, num corte feito, essas estruturas luteais bem características internas aí do corpo lúteo que secreta a progesterona de uma maneira bem característica. Essa estrutura, com seu desenvolvimento, ela vai regredindo, então a gente pode chamar de corpo albicans, né, que seria essa fase final de desenvolvimento do corpo lúteo, que pode ser chamado também de corpo albicans. Tá? Então entende-se o corpo lúteo na sua fase inicial chamada de corpo hemorrágico, depois o corpo lúteo ativo, e no final da sua fase luteal
podemos chamar de corpo albicans, que basicamente seria também um corpo lúteo, mas numa fase de regressão.